O artigo de hoje foi escrito em parceria com Marcos Taroco Rezende, que é doutorando em Economia pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, e o tema é Haddad na Fazenda e os desafios para a retomada do desenvolvimento socioeconômico no Brasil. Após elevadas expectativas e doses de histeria de uma facção do mercado, desde a campanha presidencial, tivemos então o desfecho com Fernando Haddad anunciado como o novo ministro da Fazenda para o governo Lula III. Com 59 anos, Haddad possui destacada atividade profissional, com graduação em Direito, mestrado em Economia, doutorado em Filosofia e é professor de Ciência Política na Universidade de São Paulo, a USP, e também no INSPER. Haddad atuou no Unibanco, na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, criou a tabela FIP e também como chefe da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico no município de São Paulo, na gestão de Marta Suplicy. Ocupou ainda cargos públicos importantes no Ministério do Planejamento, por exemplo, elaborando o projeto de lei que instituiu as parcerias público-privadas, as PPPs, e como ministro da Educação, democratizando o acesso ao ensino superior, além de ter sido prefeito da cidade de São Paulo. Apesar dessa facção do mercado ter alimentado a ilusão de um perfil técnico, leia-se um economista ortodoxo, com trânsito no setor privado e financeiro e que colocasse o fiscal acima de todas as outras questões, a escolha de Haddad se faz inteligível se considerarmos a natureza política de um cargo como este, que tem ao longo de décadas centralizado grande parte do poder decisório nacional, cujos impactos positivos e negativos sempre foram sentidos na pele por milhões de brasileiros. Ao destacar Haddad para comandar uma equipe com outros economistas, aliando conhecimento técnico e sensibilidade política, o presidente Lula repetiu a fórmula de 2003, utilizando a mesma lógica de escolha, como ocorreu com Antônio Palocci. Conhecido como o mais tucano dos petistas, o pensamento e a atuação política de Haddad se caracterizam pela moderação e pragmatismo, o que injustifica o nervosismo de parte do mercado. Para além das dimensões técnicas, que são importantes, o ministro da Fazenda deve fundamentalmente dialogar e apresentar propostas e projetos ao Congresso Nacional e à sociedade. Nesse caso, a experiência na administração pública e a projeção política nacional de Haddad, após o legado nefasto do governo Bolsonaro e da gestão inconsequente de Paulo Guedes no Ministério da Economia, podem ser de suma importância para a reconstrução da capacidade do Estado brasileiro na promoção de um desenvolvimento econômico inclusivo por meio de políticas públicas que induzam ao crescimento econômico e reduzam a pobreza, a fome e a desigualdade social. Fernando Haddad deverá trabalhar sob pressão de forças contrárias que insistem em promover a demonização da política e lutar em favor da desmitificação enraizada no senso comum de que decisões políticas são necessariamente negativas. Ora, o voto é uma escolha política que legitima decisões políticas em um regime democrático e um presidente é eleito para agir politicamente a favor do projeto que venceu nas urnas. Mesmo assim, caminhando ao lado da legitimidade democrática está a resistência da racionalidade econômica tecnocrática que propõe que as políticas públicas sejam guiadas por critérios técnicos que seriam pretensamente neutros, influenciadas pela boa ciência econômica, o mainstream, em oposição a qualquer consideração de ordem política. Um absurdo. Sem dúvida, a dimensão técnica é relevante e será levada em conta. Porém, é justamente na formulação e implementação das políticas públicas que a política e a economia estão mais imbricadas explicitamente. Ou seja, decisões econômicas também são decisões políticas, uma vez que distribuem os ganhos
e os custos das medidas entre diferentes setores da economia, classes, frações de classes e pessoas que lutam, cada uma com o seu poder relativo e capacidade de mobilização na defesa dos seus interesses. Não é por acaso que uma parte do mercado, com o apoio de uma parte da mídia, esperneiam contra a chamada interferência política na economia, como se isso não fosse agir politicamente em favor dos seus próprios interesses. O que se tem, portanto, é uma constante e inacabada disputa política por visões de mundo, projetos e fatias de orçamento. Nesse contexto, os falsos alarmismos com viés de terrorismo econômico, de que empresários vão embora do Brasil, que o país não será mais alvo dos investimentos estrangeiros ou que o Brasil vai se tornar uma Venezuela, devem ser encarados como são, puramente artifícios de uma retórica política e ideológica sem fundamentos. Quando se olha para a realidade, o país oferece, mesmo a despeito dos conhecidos problemas de infraestrutura e da complexidade do sistema tributário brasileiro, um conjunto de vantagens para esses tipos de investimentos que muitas vezes se cristalizam como mecanismos de exploração do seu próprio povo e de manutenção das desigualdades de renda e de riqueza. Destaca-se, por exemplo, algumas formas pelas quais o sistema tributário penaliza os mais pobres e favorece os mais ricos. Primeiramente, com a regressividade tributária, 43% do total da arrecadação de impostos vem da tributação sobre o consumo, atingindo a todos sem distinção. Por outro lado, o Brasil e a Estônia são os únicos países do mundo que não cobram impostos sobre a distribuição de lucros e dividendos das empresas, o que geraria, segundo a Unafisco, uma arrecadação de 60 bilhões de reais ao ano. E mais, o Brasil não tributa grandes fortunas, o que atingiria apenas 0,3% da população, segundo o auditor fiscal D. Real Pereira dos Santos. Poderia, inclusive, arrecadar 40 bilhões de reais por ano. Portanto, entre os principais desafios de Haddad, além de atuar no que acabamos de detalhar, estará a articulação, junto ao presidente Lula, de uma ampla costura entre a política e a economia, entre os interesses das facções do mercado, que são donos do capital e dos meios de produção, e também as questões sociais. Haddad terá que lidar com o crescente apetite por cargos e emendas do Centrão no Congresso Nacional, onde acontecem as decisões sobre a PEC da transição, orçamento e reforma tributária, e também deverá manter um bom relacionamento com o Poder Judiciário, que poderá, eventualmente, reequilibrar o jogo entre os demais poderes, a exemplo da decisão que pôs fim ao orçamento secreto. É óbvio que o Brasil de hoje não é o mesmo de 20 anos atrás, e nem as condições econômicas, políticas e orçamentárias são as mesmas, mas há um rumo, um projeto coletivo de nação e um conjunto de partidos que o apoiam, mesmo com números ainda insuficientes para assegurar a governabilidade. Há um acúmulo de experiências anteriores com erros e acertos dos que verdadeiramente operam, põem a mão na massa das políticas públicas. Há um clima menos tenso junto aos demais setores da institucionalidade brasileira e um cenário internacional ávido pelo retorno do Brasil à mesa de diálogo. Enfim, se há um jogo que deverá ser jogado por Fernando Haddad, este se chama jogo de cintura. Na prática, será a figura pública que virará a ponta do prego batido pelo presidente Lula no que diz respeito à tentativa de conciliação dos interesses de diversas forças políticas e construção de um pacto nacional que poderá servir ou não para emplacar uma candidatura presidencial bem-sucedida em 2026. A assertividade na negociação permanente entre os donos do dinheiro, políticos de diversas cores partidárias, oposição, compromissos eleitorais e as expectativas da nação é o que definirá os rumos deste país.